uma questão que ficou muito para mim, assim, eu acho que você fala disso muito no curso, né? Essa questão da interdisciplinariedade das diversas artes e essa contextualização no tempo, né? Então, com Debussy e os impressionistas, e eu fiquei assim, né, muito tocada por todas as questões, e as duas aulas anteriores, né, da Heloísa, que foram fantásticas, enfim, sobre o impressionismo, que eu gostei demais. O Freud escreve a Interpretação dos Sonhos em 1900. Né? Então, quer dizer, todo um contexto e a própria questão da psicanálise, né, da psicologia da psicanálise, né, assim, quer dizer, são paradigmas que são estabelecidos, né, e você fala muito disso aí, né, o Debussy estabelece, né, uma nova forma de ver a música. Então, assim, a psicanálise com a associação livre, né? Então, assim, a questão da palavra, né? Você não está escutando, não é aquele discurso ali linear, né? É o que está por trás, é as entrelinhas, né? Então, é a associação livre, é o sonho. Então, e aí eu fico pensando nessa transposição nos escritores, né? Quando você pega um Guimarães Rosa, o rigor do trabalho. Então, é muito interessante essas questões todas que você traz, por isso que quando esse curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, eu acho muito interessante esse desenvolvimento pela arte, pela cultura, porque é isso que vai ter nesse desdobramento, esse desdobramento, né? E essa interpretação, que, a meu ver, quer dizer, ela é de cada um, mas ela é em cima de algo muito bem construído, muito bem elaborado, muito bem trabalhado, né? Que me chamou a atenção mesmo, que assim, fez todo um sentido, né? Alguma coisa mais ou menos assim, que aquela questão das lentes, né? Da lente cristalina, né? Essa nova maneira, essa maneira de ver o mundo, né? Então, deixa eu ver, até anotei aqui, não é enxergar uma paisagem através de um vidro embaçado, mas é uma questão de perceber a paisagem difusa através de lentes cristalinas, que é o rigor do trabalho, né? Então, assim, eu achei isso assim, quer dizer, é fantástico isso, é isso que torna, né, qualquer artista, ou o escritor, né, o compositor, o músico, e pelas diversas artes aí, né, é isso que traz a genialidade, né? Que o faz, né? Ser um clássico e através dos tempos, né? Então, assim, eu estou gostando muito, né? Por essas questões assim com que a gente vai deparando uma vez, outra, passa ali, né? Inúmeras vezes, né? Para ir sedimentando os conceitos, né? Para fixando. Mas as aulas da Heloísa, sobretudo, me abriram, assim, gente, é a familiaridade, é o trabalho, né? Você tem que aproximar e escutar uma vez, outra, né? Esse misto de o trabalho e o prazer junto, né? Essa coisa que vai te aproximando, não existe outra forma, não tem mágica nessas coisas, né? Então, assim, eu estou trazendo um depoimento pessoal, assim, do tanto que eu estou achando legal, interessante, né? A partir dessas diz que vai fazendo questão, né? Fazendo questão a cada vez, né? Para mim. Pô, Isso. Adila, que maravilha! Nossa, agradeço demais, assim, porque tudo que eu acredito é isso aí que você está falando, né? Quer dizer, um rizoma de coisas, né? Quando você fala de Uhum, uma época que aí em 1900 estava surgindo ali a psicanálise, um pouco antes, né? É uhum. exatamente esse período do impressionismo. Você imagina, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente pensa em Debussy, Monet, esses caras todos, eles eram muito boêmios, no sentido assim, de que eles Paris, naquela época, era uma efervescência de coisas, pessoas se encontravam, iam nos ateliês um dos outros, entendeu? E eles discutiam, era o filósofo junto com o pintor, junto com o músico, tinha uma interação muito grande. É óbvio que essas coisas vão crescer juntas. A psicanálise, por exemplo, é muito difícil de você escutar Mahler sem associar ao surgimento da psicanálise. Você que citou Freud aí, você vai pirar quando você começar a escutar as sinfonias de Mahler. Cada sinfonia de Mahler é uma tentativa dele próprio de dar significado à sua própria existência. Cada sinfonia dele é uma Uhum. tentativa dele
da maneira dele, que é pela música, que foi um compositor genial, dele entender a razão dele estar aqui nesse mundo. Qual o significado da vida? E aí é um negócio que eu vou trabalhar profundamente na aula 15. Então, assim, Guimarães Rosa, quando você fala aí do rigor, do João Cabral de Melo Neto, você começou falando de Guimarães Rosa, eu tenho um livro dele, que é o Tutameia, que foi o último livro que ele escreveu, 2 meses antes dele morrer. E tem um trecho que eu lembrei demais do que você falou. Deixa eu ver se eu acho ele rapidinho aqui. Eu vou demorar para achar aqui agora, porque o Tutameia é o seguinte, são os contos dele com aquela densidade de Terceira Margem do Rio, de A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de todos aqueles contos ali que tem 15 páginas, 20 páginas, 12 páginas, aquela mesma densidade, aquela mesma intensidade em 3 páginas. O Tutameia é todo assim, cada conto é assim, página 15, 16, 17, acabou o conto. Você fala assim, o quê? E no prefácio, o Guimarães Rosa fala que é a obra mais perfeita que ele escreveu e que você não pode tirar do livro inteiro 2 ou 3 palavras sem atrapalhar a estrutura dele. De tão... Gente, o Guimarães Rosa, ele falava 11 línguas e conhecia muito bem a gramática de 13. Nossa. Ué, isso é muito impressionante, bicho. O cara conhecia a gramática de 13 línguas. É óbvio que ele tem condição intelectual de criar aquele monte de coisa que ele criou. Porque não é sair inventando palavra, não, gente. Tem toda uma coisa muito bem elaborada, tipo esse prefixo que ele coloca de uma palavra que, né, às vezes vem uma raiz do alemão, às vezes vem uma raiz de não sei de onde, o cara conhecia demais. Agora, Adna, o que eu quero falar para você, depois desse depoimento maravilhoso seu, é o seguinte: eu não sei se você acha isso. Tem muita gente que acha. Tem muita gente que acha que isso é só para os gênios. Não, mas era Guimarães Rosa. Não, mas era Beethoven. Nossa, Picasso. Imagina, esses caras estão... Não. Para mim, né, mais uma vez, a gente está falando de personalidades aqui, a gente pode trazer isso para a nossa vida. Eu sou um Zé Mané? Sou um Zé Mané, mas assim, dentro da minha Zé Manice, eu quero absorver, eu quero trazer para a minha vida esses insights, eu quero trazer para a minha vida esse aprendizado. Ler Guimarães Rosa e me tocar com Guimarães Rosa e saber um pouco mais da vida dele, porque a arte dele me toca, é uma maneira de eu amadurecer e de eu crescer como pessoa. Isso não é um privilégio só dos gênios, não. A gente tem que saber ler essas coisas, ler do sentido amplo da palavra, né? Seja música, seja o que for, e trazer isso para a nossa vida. Eu acho que a joia está aí. E o que eu fico muito feliz ouvindo um depoimento desse, como que você deu agora, é porque esses questionamentos todos você percebeu através de uma comunicação ampla. Não foi algo especificamente que eu falei das aulas, não. Você percebeu essa comunicação implícita que está nas aulas. Quando a gente entende essa comunicação que está implícita, como essa comunicação que é maior do que a palavra que eu disse ali, aí a coisa flui bem demais. Aí a coisa é maravilhosa. Muito obrigado.